Estamos prestes a explorar um dos temas mais intrigantes e assustadores do mundo dos submarinos. O que acontece quando uma embarcação atinge a profundidade de esmagamento? Já segue o canal e deixa seu like. As profundezas oceânicas constituem um ambiente enigmático e desconhecido. Imerso na escuridão e submetido a uma pressão intensa, é um lugar que poucos se atrevem a explorar. Contudo, o que ocorre quando um submarino é levado além de seus limites operacionais convencionais? Quando um submarino alcança sua profundidade crítica, as consequências podem ser devastadoras. Hoje, iremos examinar as circunstâncias que surgem quando um submarino atinge sua profundidade crítica, como esse acontecimento pode alterar o curso da história para aqueles a bordo, e o que ocorreu com o submarino USS Treasure da Marinha dos Estados Unidos. Vamos adentrar nesse tema. Na realidade, existem duas categorias distintas de profundidade crítica. Há uma profundidade na qual os engenheiros consideram arriscado mergulhar e uma profundidade na qual o submarino efetivamente colapsa. Durante a Segunda Guerra Mundial, os submarinos possuíam uma classificação de profundidade máxima, embora fosse impossível determinar até que ponto poderiam realmente descer. Alguns deles ultrapassaram significativamente sua profundidade máxima segura, conseguindo retornar, mesmo que danificados, enquanto outros nunca emergiram à superfície. Então, o que ocorre na verdadeira profundidade de colapso? O revestimento externo, os reservatórios de combustível e ar e, subsequentemente, o revestimento interno falham na verdadeira profundidade de colapso. Os revestimentos externos não herméticos dos submarinos são leves e proporcionam uma forma hidrodinâmica eficaz. O revestimento interno, também conhecido como casco de pressão, é responsável por manter a diferença de pressão constante entre o interior e o exterior. O submarino se desintegra em destroços quando submerso até a profundidade de colapso. Tubulações e acessórios falhariam à medida que o submarino se aproximasse de sua profundidade de colapso e, então, o revestimento começaria a gemer e render antes de implodir, resultando na morte de todos a bordo em questão de segundos. Em vez de penetrar lentamente, a água invade rapidamente, aprisionando o ar dentro de uma bolha em uma extremidade do navio ou gerando tanto calor que o navio implode, causando a morte de todos os ocupantes. Fragmentos da estrutura e combustível oleoso são encontrados entre os destroços que emergem à superfície. É uma situação muito assustadora. O que ocorre com a equipe? No caso de uma implosão, a tripulação de um submarino enfrentará uma série de consequências desfavoráveis. Se o casco de pressão implodir a uma profundidade de 2.000 pés, quando a pressão do ar estiver em torno de 60 atmosferas, a pressão interna aumentará rapidamente de 14,7 para quase 875 psi. Seria semelhante a estar dentro do cilindro de um motor a diesel no momento em que a compressão inicia nas áreas do submarino onde grandes quantidades de ar estão aprisionadas. Qualquer material inflamável se incendiaria até que uma gigantesca parede de água viesse e extinguisse o fogo. Aqueles que tivessem o infortúnio de ainda estarem vivos sofreriam graves ferimentos devido ao impacto da água, e não teriam tempo para sentir os efeitos do envenenamento por oxigênio ou qualquer outra substância. Os tecidos humanos, em sua maioria compostos de líquidos, tornam-se difíceis de comprimir. Os pulmões e seios da face de uma pessoa seriam instantaneamente esmagados, e o tremendo impacto os derrubaria. Ainda mais perigoso seria o repentino avanço das águas oceânicas, invadindo compartimentos e convés da embarcação, juntamente com a força e velocidade com as quais várias partes de máquinas e motores seriam lançadas contra a tripulação. Sendo honesto, a tripulação perderia a vida várias vezes em um instante. A narrativa relata o trágico incidente envolvendo um submarino da Marinha dos Estados Unidos que mergulhou a uma profundidade excessiva. Em 10 de abril de 1963, às 9h18, durante a condução de testes de imersão profunda na região sudeste de Cape Cod, Massachusetts, o submarino de propulsão nuclear Treasure naufragou a uma profundidade de 8.400 pés, resultando na perda de todas as 129 vidas a bordo. Operadores de sonar presentes no navio de resgate submarino Skylark, pertencente à Marinha dos Estados Unidos, captaram um som semelhante ao de ar adentrando um reservatório. 5 minutos antes da implosão, o Treasure comunicou, por meio de rádio, a ocorrência de pequenos problemas, seguido por uma sequência de transmissões confusas e incoerentes, até que se instaurou um silêncio total. Pouco tempo depois, o Treasure começou a implodir e se despedaçar. Após análises,
A Marinha dos Estados Unidos determinou que a causa mais provável do acidente foi a falha de uma conexão de tubulação no sistema de água do mar localizado na sala de máquinas, ocasionando a pulverização de água marinha nos componentes eletrônicos, resultando em curtos-circuitos e desligamento automático do reator. Estima-se que o trecheiro estivesse a aproximadamente 1.300 pés de profundidade quando a tragédia ocorreu. Privado de seu reator e energia elétrica, o trecheiro foi incapaz de evitar seu afundamento a profundidades que excediam em 20 a 35% sua máxima profundidade de teste. Os submarinos modernos superam os modelos clássicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os submarinos alemães eram capazes de suportar pressões submarinas que variavam entre 660 e 920 pés. Já os submarinos de ataque nuclear modernos têm uma profundidade máxima de teste estimada em 1.600 pés, o que significa que eles entrariam em colapso em torno de 2.400 pés. No entanto, certos submarinos militares são projetados para mergulhar em profundidades de até 4.200 pés. Os submarinos possuem várias aberturas em seus cascos, como tubos de torpedo, escapamento do motor a diesel, entradas de ar, periscópio, eixo da hélice, entre outros componentes. O equilíbrio de flutuabilidade de um submarino é extremamente delicado quando submerso e até mesmo uma pequena quantidade de inundação pode levar ao colapso da embarcação. No desafiador Abismo das Marianas, a cerca de algumas centenas de quilômetros a leste das Filipinas, o batiscap Trieste atingiu a impressionante profundidade de 35.813 pés no Challenger Deep. Essa área do Oceano Pacífico tem uma profundidade de 36.200 pés, resultando em uma pressão da água de mais de 1.000 atmosferas. O Trieste, com seu casco de aço de 5 polegadas de espessura e um diâmetro de 6,5 pés, enfrentou esse desafio com sucesso. Agradeço pela sua atenção.